bem-vindos a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Esse livro é maravilhoso e hoje é uma reunião muito especial. Hoje a mensagem, eu fiz um pouco de confusão aí na contagem das mensagens, né? Como eu sempre faço, e não é a primeira vez, né? Mas eu acho que para frente o Senhor vai ter misericórdia de mim e não vai haver uma contagem equivocada das mensagens. Eu digo na sequência das mensagens, né? Então, se vocês observarem no YouTube, as mensagens que subiram, eu estou explicando só para alguns entenderem, né? Houve duas mensagens número 6, tá? Aí eu tive que colocar a mensagem número 6, primeiro foi o Deus Triunfo, parte 2, e a mensagem número 6, a segunda mensagem número 6, ele virá com as nuvens, tá? Que eu botei no site lá do YouTube, eu coloquei mensagem número 6, parte 2. Isso é para que os irmãos possam entender, que estão acompanhando pelo YouTube, que a sequência dos versículos, vocês sabem que nós estamos indo versículo por versículo, então a sequência das mensagens, conseguindo versículo por versículo, de quando terminar a mensagem número 6, Deus Triunfo, parte 2, a próxima mensagem é ele virá com as nuvens, tá? Que está baseado no versículo 7 do capítulo 1, tá? Então, só para você entender esse pequeno detalhe. Bom, hoje é a mensagem número 17. Na verdade, no total, nós falamos 18 mensagens, né? Com essa de hoje, mas essa aqui vai ficar na contagem, mensagem número 17, cujo título é O Abandono do Melhor Amor. E nós estamos ainda, na leitura bíblica, nós estamos ainda no capítulo 2, início do capítulo 2, que é a igreja em Éfeso. Nós estamos aí no versículo 4. Então, semana passada, essa é a segunda mensagem que nós estamos dando, a terceira mensagem, perdão. Nós estamos falando sobre a igreja em Éfeso. Então, já falamos a primeira, falamos a segunda, essa é a terceira mensagem e não será a última, sobre a igreja em Éfeso. São poucos versículos, né? A igreja em Éfeso são 7 versículos, começa no capítulo 2, versículo 1, vai até o versículo 7, mas nós temos tantas preciosidades aqui que não tem como falar tudo numa mensagem só, nem duas, nem três, possivelmente vai ser mais do que 3 mensagens até a quarta, né? Irmãos, eu queria dizer para os irmãos que eu considero essa mensagem de hoje extremamente importante. É claro que, por um lado, sempre me entristece tão poucos irmãos aqui presentes, mas eu reconheço que Deus sabe de todas as coisas, reconheço que Ele é o Senhor, reconheço que Ele conhece os corações, reconheço que Ele, no tempo dele, da maneira dele, do jeito dele, como Ele quiser, Ele vai usar essa mensagem para a glória do próprio nome dele. Então, irmãos, eu tristeço porque eu sinto que todos os filhos de Deus deveriam ouvir essa mensagem, porque ela inicialmente é para mim, mas também é para todos os filhos de Deus, e eu reconheço que é uma mensagem, vocês vão ver, de extrema importância. Talvez uma das mais importantes da nossa vida cristã, porque diz respeito à questão do nosso amor para com o Senhor. E nada é tão importante quanto o nosso amor para com o Senhor. Bom, nós paramos semana passada no versículo 3 de Apocalipse 2, e nós vimos, do versículo 1 ao versículo 3, nós vimos que a igreja em Éfeso, recapitulando bem rápido, era uma igreja da época dos apóstolos, né? E ela foi até o final do primeiro século, até aí 90, 100, ou talvez um pouquinho mais do primeiro século. Depois já entra o período da igreja em Esmirna, que será a próxima igreja, que vamos falar mais para frente. E aí é a época das perseguições, quando os cristãos sofreram 10 grandes perseguições na mão dos imperadores romanos, né? Dos césares romanos. Então, antes desse período, na época dos apóstolos ainda, e dos que vieram um pouquinho depois dos apóstolos, né, os chamados pais da igreja, né, do iniciozinho ali, mas eu estou falando só do período inicial mesmo, né, pai da igreja foram mais do que o período da igreja em Éfeso, corresponde ao período da igreja em Éfeso. Então, a igreja em Éfeso é a época de Paulo, a época dos apóstolos, de João, e alguns que vieram depois de João também. E a igreja em Éfeso, naquela época, as igrejas daquela época, a igreja em Éfeso, vocês sabem, era uma igreja que existiu realmente ali na Ásia Menor, hoje a atual Turquia, né? Das 7 igrejas que estão ali no raio circular, quase circular. Só que essa carta, claro, foi destinada para eles, mas como é uma carta profética, como o Apocalipse é um livro de profecias, isso foi bem falado na primeira mensagem, da segunda mensagem,
nós começamos o estudo de Apocalipse, essas cartas, essas 7 cartas também são cartas proféticas que contam toda a história da igreja, desde quando ela surgiu, lá em Atos, né, no dia de Pentecostes, até, até a volta do Senhor, né? E nós sabemos que as últimas 3 igrejas vão permanecer, perdão, as últimas 4 igrejas vão permanecer até a volta do Senhor, que é a igreja de Tiatira, corresponde à igreja católica, a igreja de Sardes corresponde às denominações, a igreja em Filadélfia, aquela que está no coração do Senhor, e a igreja em Laodiceia, que é a Filadélfia, que caiu em orgulho, tá? Então, essas 4 vão permanecer até a volta do Senhor, já falamos com os irmãos também. Mas vamos lá, vamos voltar para a igreja em Éfeso. Então, a igreja em Éfeso, como ela era naquela época? A igreja em Éfeso já não existe mais em termos de história. Assim, em termos de atual, não existe mais, né? Da época dos apóstolos. As 3 primeiras igrejas, a igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna e a igreja em Pérgamo não existem mais, tá? Em termos de história, foi um período da história que já passou da igreja, tá? Mas as lições da igreja em Éfeso, de todas as igrejas, valem muito para nós, o Espírito que você falar conosco hoje. Então, irmãos, eu queria dizer para os irmãos que, como era a igreja em Éfeso, nós vemos os primeiros 3 versículos. Era uma igreja que tinha muita obra para o Senhor. Versículo 2, conheça as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança. Eu expliquei para os irmãos o que eram essas obras da igreja em Éfeso. As obras eram o labor, que quer dizer, um labor é uma obra intensa, é uma obra feita com suor, com dedicação, é um labor, ou seja, eles realmente se entregaram mesmo, né, para o Senhor, em termos de obras. E também a perseverança fazia parte das obras da igreja em Éfeso. Então, essas obras eram definidas do Senhor de 2 maneiras, labor e perseverança. Então, a perseverança, eles tinham muita perseverança, eles eram perseverantes, isso é muito bom. E também o Senhor falou que eles não podiam suportar homens maus, ou seja, eles tinham homens e obras más, né? E que puseste a prova os que a si mesmos declaram apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Ou seja, a igreja em Éfeso, ela tinha discernimento, tá? Ela era uma igreja de bastante discernimento. E isso era muito bom também. E no versículo 3, o Senhor fala, tens perseverança. De novo, o Senhor ressalta a questão da perseverança da igreja. Eles tinham muita perseverança mesmo. Por 2 vezes o Senhor citou essa questão da perseverança. E suportastes provas por causa do meu nome. Eles suportavam. Tudo isso, irmão, são coisas que nós precisamos também ter na nossa vida hoje como igreja, também como cada um de nós atualmente ama o Senhor. Nós precisamos aprender a suportar provas por causa do nome do Senhor. Tantos irmãos, quando vem a primeira prova, já esmorecem, né? E aí fala no final do versículo, e não te deixaste esmorecer. Deixar esmorecer é uma questão pessoal de cada um de nós, né? Você pode deixar esmorecer, eu posso deixar esmorecer. Então, esmorecer é ficar mole, ficar abatido, desanimado, desencorajado com situações, mas a igreja em Éfeso, ela suportava. Ou seja, vou falar aqui uma linguagem bem chula, me perdoe, né? Eles, eles aguentavam tomar tapa pelo Senhor, né? Desculpa a linguagem chula aí, né? Eles aguentavam tomar pancada pelo Senhor. Eles aguentavam situações, eles aguentavam, uma linguagem chula novamente, eles aguentavam apanhar pelo Senhor. Tem irmãos que não suportam apanhar pelo Senhor, não suportam sofrer pelo Senhor, não suportam ser perseguidos pelo Senhor, já desanimam, já desistem, já esmorecem. Não, a igreja em Éfeso, ela tinha todas as qualificações muito boas. E tudo isso o Senhor diz que ele conhece, o Senhor não despreza, o Senhor não deixa de olhar, não deixa de observar tudo aquilo que a sua igreja está passando, ele conhece. Nunca pense que o seu labor, a sua perseverança estão passando desapercebidos pelo Senhor. É como se o Senhor, no momento de sofrimento, esquecesse do homem. O Senhor não esquece da sua igreja, o Senhor não esquece de nós, os homens, né? Então, é muito comum as pessoas, quando estão sofrendo, acham que Deus esqueceu delas, que o Senhor não conhece mais seus sofrimentos, e elas até dizem, como Jó disse, né? Senhor, tu não está sabendo o que eu estou passando, não? Senhor, tu não tem olhos de carne, não sabe o que eu estou passando, né? Quer dizer, o Jó podia dizer isso na época, o Senhor realmente não tinha humanidade ainda no tempo. Mas hoje o Senhor é um homem na glória, então o Senhor sabe todas as coisas. Mas muitas vezes os crentes ainda falam para o Senhor, Senhor, tu não conhece o que eu estou passando, não? Não sabe o que eu estou passando? E aqui o Senhor responde, eu conheço as tuas obras. Né? Então, irmãos, tudo isso é muito precioso.
Mas aí chega o versículo da nossa mensagem de hoje, que eu queria gastar. Eu fui bem rápido essa introdução, até porque é uma recapitulação, mas eu quero entrar bem rápido, porque é a coisa mais importante, o assunto mais importante, mais vital da nossa vida cristã, é o versículo 4. Por isso eu, aqui, na misericórdia do Senhor, dediquei a mensagem inteira só para isso, só para esse versículo. Tenho, porém, o Senhor disse que tinha algo, porém. Então, até o versículo 3 era só elogios para a igreja. Mas quando chega no versículo 4, o Senhor tem uma repreensão dura, difícil. Essa é dura, irmãos. O Senhor diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, isso é realmente algo que nós temos que tomar muito cuidado para nunca acontecer conosco. Nunca pode acontecer com nenhum de nós, e nem com a sua igreja. O Senhor falou assim: tenho, porém, contra ti. Isso é algo que o Senhor considera contra nós. Isso vai contra nós, que abandonaste o teu primeiro amor. Na palavra, no hebraico, a palavra primeiro amor, na verdade, não é primeiro, é a palavra melhor amor, tá? É a palavra melhor amor. É a mesma palavra utilizada em Lucas 15, quando o filho pródigo voltou para casa. Eu vou abrir para os irmãos lá, Lucas 15, só para os entenderem, tá? Lucas 15 fala assim, ó, no grego, né? Fala aqui assim, a parábola do filho pródigo, quando chega aqui, versículo 22, quando o filho pródigo retorna para casa, o pai que amava tanto ele, disse assim, o pai, porém, disse a seus servos, isso tudo aqui, irmãos, por favor, preste bem atenção. Se eu fosse você, parava tudo que estava fazendo, se estiver fazendo qualquer coisa, e guarde seu coração nessa mensagem. Então, fala assim, o pai, porém, disse a seus servos, trazer depressa a melhor roupa. Quando fala a melhor roupa, melhor aqui é a mesma palavra no grego para Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Não fala assim, tem, porém, quando te abandonaste o teu primeiro. Primeiro aqui, na verdade, é o melhor. É a mesma palavra lá de Lucas. Abandonaste o teu melhor amor. Irmãos, por que tão sério isso? Porque, por mais que a igreja ou nós tenhamos tantas virtudes que o Senhor conhece, elogia e vê, somos perseverantes, fazemos tanta obra para o Senhor. Na verdade, mais do que uma obra, é um labor, é uma entrega. Labor é um estágio que vai acima de uma obra simples. Labor quer dizer algo de extrema esforço. Quando fala laborar, é alguém que está suando mesmo, tá? Ainda que tenhamos tanto labor, perseverança, ainda que tenhamos discernimento espiritual, que vem de conhecer a palavra de Deus, ainda que tenhamos perseverança, ainda que suportaste, nós suportamos prova por amor ao Senhor, nós não esmorecemos. Tudo isso, irmãos, se nós abandonamos nosso melhor amor, nada adianta. Tudo é em vão. Que tragédia é quando a igreja, quando eu digo igreja, eu quero que você e eu nos coloquemos individualmente aqui, tá? Claro, a palavra aqui é para a igreja coletiva, mas lembre-se que a igreja coletiva é composta de cada irmão, cada irmão. Então, isso tem que ser colocado individualmente para você e para mim. Quando cada um de nós abandonamos nosso melhor amor. Você sabe que a palavra abandonar, o Senhor usou a palavra abandonar, essa palavra é muito séria, porque abandonar é um ato ativo. Abandonar quer dizer uma decisão que você toma conscientemente. Aqui, o Senhor não falou assim, tenho, porém, contra ti que esqueceste o teu primeiro amor. Quando alguém esquece, às vezes é até involuntário, assim como a gente esquece várias coisas, né? Eu cheguei para meu pai aqui, essa mensagem aqui, falei, pai, qual que é a senha do Wi-Fi? Meu pai, esqueci. Não foi de propósito, meu pai esqueceu. Ele esquece, né? As pessoas esquecem as coisas, né? Eu esqueço, você esquece. Mas o Senhor não usou a palavra esqueceste. O Senhor usou a palavra abandonaste. Só abandona quem decide assim fazer. Um pai, ele não esquece do filho. Um pai, ele pode abandonar um filho. Quando um pai abandona um filho, ele tomou a decisão consciente, voluntária, de propósito, de abandonar o filho. Então, abandono quer dizer isto.
E se você acha que isso aqui é só uma coisa de palavras nossas do português, eu vou lhe mostrar o que é o significado do grego de abandonar. Olha como é sério. Lembre-se, irmãos, quem está falando essas palavras aqui é o próprio Senhor. Quando você falou assim, tenho, porém, quanto de que abandonaste o teu melhor amor, é o Senhor que está falando isso para nós. Isso aqui não foi João que falou, não foi um anjo, foi o próprio Senhor que falou diretamente para cada um de nós. E eu vou ler para você aqui qual o significado da palavra abandonar no grego, tá? Abandonar, a palavra no grego abandonar é eu não sei falar grego, vocês sabem disso, mas eu vou falar de maneira portuguesada, né? É apieme. Apieme quer dizer, sabe o quê? Quer dizer para vocês, só qual seria a palavra em apieme? Mandar embora ou partir. De um marido, de um marido que divorcia sua esposa. De um marido que divorcia sua esposa. Enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar. Olha como é sério isso, irmãos. A igreja em Éfeso, os irmãos, apesar de serem tão bons, eles deixaram o Senhor ir embora. Como uma mulher, como um marido divorcia da esposa e manda ela embora, assim foi a igreja em Éfeso. Ela se divorciou do seu marido, que é o Senhor, e deixou o Senhor ir embora. Ela negligenciou o amor. Irmãos, isso é tão sério. Irmãos, vão entender por que é tão sério daqui a pouco, irmãos. Isso é uma tragédia para a igreja. Uma tragédia. Recentemente, na atual situação que nós estamos vivendo, né? Alguns irmãos vieram me falar, né, que alguns irmãos, outros irmãos, disseram para eles que o meu coração, o coração do Gustavo, tinha esfriado no amor. Falaram isso, né? Falaram que a atitude pela qual hoje nós tomamos, que é amar o Senhor e amar a igreja, e deixar as coisas negativas, né? Eu que não vou entrar em termos e palavras, mas aqueles que estão vivenciando a situação, sabe o que eu estou dizendo? Disseram que eu fiz isso porque meu coração esfriou. Quando eu ouvi isso, na verdade, eu não respondi, eu fiquei em silêncio, eu não disse nenhuma palavra, eu fui acusado de coração ter esfriado, e eu sei, irmãos, e o Senhor sabe, e aqui eu falo para vocês, na verdade, eu nunca amei tanto o Senhor quanto estou amando agora, ou desejo, nunca, ou pelo menos, nunca desejei amar tanto o Senhor como eu estou amando agora. Ou pelo menos nunca desejei amar tanto o Senhor e a sua igreja como eu desejo amar agora. E o Senhor sabe que toda situação, o que provocou em mim foi um voltar de coração, de joelhos diante do Senhor, e pedir a misericórdia do Senhor, e pedir o amor por Ele, e declarar quanto eu o amo. Mas, quando eu ouvi essa frase de acusação, na verdade, a minha resposta diante do Senhor, para homem nenhum, ninguém ouviu, fiquei em silêncio, mas a minha oração foi, naquele exato segundo, meu interior para o Senhor, foi assim: Senhor, não deixe então meu coração se esfriar. Não deixe o meu amor pelo Senhor se esfriar. Se eu estou sendo acusado disso, Senhor, então, Senhor, eu te peço, guarda meu coração te amando. Eu não quero abandonar, Senhor, aquele que eu amo de todo o meu coração, pelo qual eu existo, pelo qual eu fui chamado, pelo qual estou até aqui, até hoje de pé. Se eu estou de pé, é pelo amor do Senhor e a sua misericórdia que me sustenta. Senhor, não quero abandonar aquele que eu amo de todo o coração. E vocês vão entender por que essa é uma tragédia tão grande, irmãos, né? Existem muitas causas de abandono pelo qual nós podemos abandonar o nosso melhor amor. Quando a Bíblia diz melhor amor, é porque realmente nós temos outros tipos de amores, né? Amamos nossas esposas, amamos nossos filhos, amamos nossos pais, amamos tantas outras coisas nesse mundo. Muitos amam a sua profissão, amamos até mesmo os irmãos. Mas esses tipos de amor, por mais que sejam lícitos, não podem de ser comparados com amar o Senhor.
Amar o Senhor é amar o melhor amor. Irmãos, esse é o amor melhor que existe no universo. É o amor que supera o amor de um filho pelo pai, de um pai pelo filho, de um cônjuge pelo outro cônjuge, de um irmão pelo outro irmão. É o melhor amor. Já pensou nós abandonarmos o melhor? É muito fácil nós abandonarmos o pior, mas abandonar o melhor, você quer abandonar, deixar seu coração se esfriar e abandonar quem te amou desde a eternidade passada, quem nunca deixará de te amar, quem te amou mesmo antes de você existir, quem te amou nos momentos mais difíceis que houve na humanidade, quando o Filho do Homem foi levado na cruz pelos nossos pecados, quando ele por 3 horas, por 6 horas ficou naquela cruz, mas as últimas 3 horas, as primeiras 3 horas foram de muito sofrimento físico, mas o maior sofrimento já passou na cruz, como já diz o irmão Dong, foi as últimas 3 horas que ele passou, foi o momento que a sua alma, como fala o Salmo, derreteu como cera. A alma é algo, não é algo físico, é algo de alma. Lá fala que a alma dele derreteu como cera. Ou seja, o que você estava passando interiormente superava e muito os sofrimentos físicos exteriores que ele estava sofrendo. Nas últimas 3 horas, Deus Pai jogou todos os pecados da humanidade, todos os que já tinham acontecido, os que ainda iriam ainda acontecer, jogou todos os pecados da humanidade sobre o seu único filho. E aí te retirou a presença do Pai. Irmãos, nós não temos ideia o que é para o Senhor perder a presença do Pai. Você sabe um pouco, e eu sei um pouco, que é perder a presença de Deus, quanto isso é doloroso, quanto isso dói, quanto isso é algo terrível para nós que amamos o Senhor. Agora imagine o Senhor perder a presença do Pai por 3 horas, ele gritar, Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, esse é o amor de alguém que nos amou, cujas palavras aqui eu não consigo expressar. É um amor indescritível. É o amor que João 3 fala, que nos amou de tal maneira. Como abandonar esse amor? Como abandonar esse amor? E a igreja abandonou de propósito, voluntariamente, conscientemente, mandou embora o seu cônjuge, o seu noivo. Abandonou o amor. Ainda prosseguia a igreja em Éfeso com muitas obras, com muito serviço, fazia muita coisa pelo Senhor ainda, perseverava. Irmãos, quantos de nós, quantas igrejas por aí estão fazendo tantas coisas pelo Senhor, fazendo tantas obras, mas o amor já foi embora há muito tempo? É possível? É. Aqui está escrito na igreja em Éfeso. Quem falou foi o Senhor, não foi nem eu, nem você, não foi nem Paulo, não foi nem João, foi o próprio Senhor que falou isso. Vocês estão fazendo muitas obras boas, mas não me amam mais. Vocês estão perseverando, suportando o sofrimento pelo meu nome, têm discernimento, mas aonde está o amor por mim? Vocês esqueceram, abandonaram. Disseram não, abandonaram. Tenho isso contra ti. E é tão sério que o versículo 5 o senhor fala: lembra-te, pois, o senhor dá o diagnóstico e o senhor dá o remédio. Lembra-te, pois, de onde caíste. Isso quer dizer queda. Quando a igreja deixa de amar o Senhor, irmãos, por mais nós façamos obras das maiores pelo Senhor, temos todas as outras virtudes que você possa imaginar. Aos olhos dos homens, a igreja em Éfeso era maravilhosa. É por isso que a palavra Éfeso quer dizer desejável. Todo mundo que olhar para aquela igreja fala assim, eu desejo viver na igreja dessa. Eu desejo ter uma igreja dessa. Ela era desejável. Cheia de obra, labor, perseverante, discernimento, entendeu? Não é enganada. Mas o amor foi embora. Isso quer dizer que houve uma queda grave. Por isso eu falo no versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Houve uma queda. Caiu. Caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Irmão, se nós abandonarmos o melhor amor, o Senhor primeiro nos fala, arrepende-te. Não, primeiro o Senhor fala, lembra-te de onde caíste.
O Senhor quer ativar a nossa lembrança. Lembra, Gustavo, de onde você deixou de me amar. Lembra-te de onde foi que você me abandonou. Onde foi que você abandonou o amor, o melhor amor, que é o amor para mim? Quando você deixou de servir-me porque me ama e passou apenas a servir-me porque por obrigação, por causa dos homens, para aparecer para os homens, para manter uma obra cristã acontecendo e continuando. Lembra-te. E onde você se lembrar, e quem nos lembra é o Espírito, tá, irmãos? Essa lembrança, só o Espírito pode fazer lembrar. Quando você falou, lembra-te, isso quer dizer que a igreja tinha que ir aos pés do Senhor, tinha que ir na presença do Senhor, debaixo da luz do Senhor, para que o Espírito pudesse ativar nosso coração e lembrar de onde foi que nós, onde foi, quando foi que nós deixamos. E a segunda coisa que eu falo é, volta, arrependa-te, quer dizer, arrependa-te. Precisa de um arrependimento genuíno. E a terceira é, volta à prática das primeiras obras. Volta à prática das primeiras obras quer dizer o seguinte, o senhor está querendo dizer para a igreja assim, arrependa e volta a praticar o que você praticou lá no início, quando você me conheceu. Mas voltar à obra novamente, falando de obra novamente, o Senhor já faz tanta obra. O versículo 2 fala que ele fazer muitas obras, conhece as tuas obras. Aí o versículo 6 fala assim, volta à parte das primeiras obras. Mas Senhor, eu já não faço muitas obras. Você fala, não, não. Mas as obras que você está fazendo, essas não me amam mais. Por melhores que são, não é essas que eu quero. Eu quero que você volte à prática das primeiras obras. Quais são as primeiras obras? São as obras que a igreja de Neto fazia por amor ao Senhor. Chega um momento na vida cristã, irmãos, que muitos filhos de Deus deixam de amar o Senhor e apenas continuam fazendo obras para Ele. Que tragédia. E o Senhor fala, se não, se nós não arrependemos, o Senhor fala, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Mover o candeeiro, você sabe, a igreja, ela é um candeeiro. Sabe, as 7 igrejas eram 7 candeeiros, 7 candelabros. Quando o Senhor fala que vai mover o candelabro, quer dizer que a igreja em Éfeso ia perder a sua função de candelabro. Vocês têm acompanhado as mensagens até agora, que nós temos falado, nós explicamos as mensagens anteriores exaustivamente que a função do candelabro é brilhar na escuridão, é dar testemunho do Deus triuno nessa era de trevas. Isso, em outras palavras, se a igreja não se arrependesse, o Senhor moveria deles a função de candelabro, eles iam perder a luz, eles iam perder o testemunho. As obras que eles faziam, por melhores que fossem, não ia dar testemunho do Senhor mais. Irmão, ninguém é salvo mais. Ninguém seria salvo. Ninguém ia ganhar do Senhor. A igreja ia cair numa situação infrutífera, sem frutos para o Senhor. Por mais que ela tinha obras, discernimento, perseverança, ela não mais brilharia na luz. Irmão, sabe o que faz você e eu brilhar diante das pessoas? É o nosso amor pelo Senhor. Se nós perdemos o amor, nós perdemos tudo. O que faz as pessoas se converterem não é o tanto de obra que nós fazemos para o Senhor, não é que ela vê que a nossa vida é uma vida de viver nas reuniões da igreja todos os dias da semana. Olha lá o Gustavo. Gustavo vai na reunião segunda-feira à noite, terça-feira à noite, quarta-feira à noite, quinta-feira à noite, porque ele trabalha durante o dia. Sexta-feira à noite, sábado, o dia inteiro tá se envolvido com as coisas da igreja. Domingo, o dia inteiro, dentro das coisas da igreja. Puxa, como ele ama o Senhor. Não, as pessoas não pensam assim. E nem o Senhor pensa assim. E isso, o fato de Gustavo fazer muitas coisas para o Senhor, não atrai ninguém para o Senhor, nem atrai o próprio Gustavo para o Senhor. Nem as obras que eu faço para o Senhor conseguem atrair meu coração de volta para Ele. O que dá testemunho, que é um candelabro que brilha, é o amor. O amor arrasta multidões aos pés.
Olha para a sua experiência para mim. Quem te levou a crer no Senhor? O que te levou a crer no Senhor? Não foi a obra que o Senhor fez. Claro, a obra que o Senhor fez foi maravilhoso, mas foi o amor que o Senhor revelou por meio da obra que ele fez. Ele morreu por mim. Quem sou eu para ele morrer por um pecador miserável? Mas não foi a obra dele. Foi o amor que ele mostrou na obra dele. Não é o tanto que o Senhor fez, é o tanto quanto o Senhor me amou e me ama e me amará. Não se esqueçam que o livro de Apocalipse começa, o próprio livro de Apocalipse começa no capítulo 1. Antes de falar qualquer outra coisa, quando começa João falando que o Senhor é aquele que nos ama muito. Olha o versículo, vamos voltar para João, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Leia lá. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama. Presta atenção. Qual que é a ordem da Bíblia? Observe, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Observou? Percebeu? O versículo primeiro fala da condição do Senhor nos amar. Depois ele fala o que o Senhor fez por nós. Ele fala, aquele que nos ama. Aí isso é o que o Senhor é. Ele nos ama. É o que o Senhor faz, é nos amar. Depois fala da obra do Senhor. E pelo seu sangue nos libertou e nos constituiu reis e sacerdotes. Irmão, primeiro vem o amor do Senhor. Depois o que ele fez por nós. Por isso que eu digo para vocês, irmãos, que o que nos levou, cada um de nós, a estarmos aqui hoje, não foi o que o Senhor fez por nós. Não foi o sangue que nos libertou dos nossos pecados. Não foi o fato de o Senhor nos constituir reis e sacerdotes. Foi primeiro, acima de tudo, que Ele nos ama. O versículo não fala que Ele nos amou. O versículo não fala que Ele vai nos amar. Ele fala que Ele está nos amando. Ele nos ama. Ele nunca deixou de nos amar. O que Ele começou na eternidade passada, que é amar, e o que Ele continua fazendo por toda a eternidade futura, que é nos amará, Ele continua fazendo nesse exato momento, é nos amando. Ele nunca deixou de nos amar. Por isso, irmãos, que é uma tragédia tão grande cada um de nós abandonar o amor pelo Senhor. Vamos ver quanto o Senhor nos ama? Mas antes de falar quanto o Senhor nos ama, eu quero mais uma vez enfatizar que o amor está acima de todas as coisas, de obra e qualquer coisa. Irmãos. Vamos começar a rodar na Bíblia? Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos lá. 1 Coríntios, 1 Coríntios 13. Fala assim. É o amor, é o capítulo do amor, né? Versículo 1. Final do versículo do capítulo 12, né? Fala, Paulo fala, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Irmãos, existem caminhos excelentes que cada um de nós podemos tomar pelo Senhor e que a sua igreja pode tomar pelo Senhor. Mas só existe um único caminho que é sobremodo excelente, que está acima da excelência. Muitas das coisas que nós fazemos pelo Senhor é excelente, mas o caminho sobremodo excelente só existe um. Aqui fala, eu passo a mostrar ainda um caminho sobremodo excelente. Esse um aqui é de único, tá? Esse um não é de um artigo indefinido um. Esse um aqui é no sentido numérico, um caminho sobremodo excelente. Irmãos, só existe um caminho sobremodo excelente, que ele está acima de tudo. Qualquer obra passando pelo Senhor pode ser excelente. Excelente obra. Excelente coisa que a igreja faz. Excelente coisa que o Gustavo faz. Mas amar o Senhor é sobremodo excelente. Aí Paulo fala, ainda que eu fale, versículo 1, as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Sabe o que quer dizer isso? É que sem amor, tudo que você faz, a língua está falando dos homens ou dos anjos, não passa de um bronze que soa, ou um símbolo que retine. Sabe o que é um bronze que soa?
Você pegar um metal, mas isso aqui fosse um bronze, um metal. Eu falo, todo metal que você dá um tapa nele assim, dá um peteleco, ele faz um barulho. O que é isso, um bronze que soa? Qual valor tem um bronze que soa? Símbolo que retine. Símbolo, se eu não estou equivocado, né? É um instrumento de percussão. Se eu não estou equivocado, tá? Eu não pesquisei a respeito. Mas símbolo é como se fosse um instrumento, como se fosse um tamborzinho. Pá, bate no tambor, retine. E aí? Qual a importância disso? Que valor tem um metal que soa ou um tapinha que você deu no tamborzinho? Paulo está falando que aquele que fala muitas línguas dos homens, fala tudo é língua dos homens, fala grego, chinês, espanhol, português, inglês, fala multicapacitado, né? Poliglota. Ou fala a língua dos anjos, né? Fala a língua dos anjos, que é o verdadeiro falar em línguas, né? Que é a língua dos anjos. Aí fala tudo isso aí sem amor, não passa de um barulho como se fosse um metalzinho, pum, que ressoa, ou um tambor, pum, que acabou. Que valor isso tem? Nenhum valor. Nem o diante sem amor, nada significa. Quantas pessoas sonham em ser poliglotas, né? Pensa assim, puxa, se eu fosse poliglota, eu poderia pregar o evangelho em várias línguas. Quantas pessoas não sonham, pelo menos em pentecostais, né? Sonham e oram, buscam, jejuam para falar em línguas dos anjos. Mas Paulo fala, se você não estiver amando, meu irmão, não passe de um som qualquer, como fosse um barulho qualquer, que aquilo que começa e logo acaba. Versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Tá vendo, irmão? Você tem um dom de profetizar. Profetiza, fala por Deus. Ainda que fala coisas maravilhosas por Deus, fala até coisas futuras, a não ser para as futuras, né? Eu falo e acontece. Eu sou profeta. O que eu falo acontece. Eu dei uma profecia, vai acontecer. Tá. E aí é que seja verdadeiro. E você conhece todos os mistérios, todos os mistérios da Bíblia. Conhece o mistério de Deus que é Cristo. Sabe que a Bíblia tem os mistérios, né? Quais os mistérios da Bíblia? Primeiro mistério, os grandes mistérios da Bíblia quais são? Primeiro mistério, mistério de Deus, já foi revelado, é Cristo. Segundo mistério, mistério de Cristo, qual é? Já foi revelado, é a igreja. Mistério da igreja, qual é? Já foi revelado, é Deus manifestado na carne. Esses são os grandes mistérios. Aí você conhece o mistério da economia de Deus, já foi revelado, que é o propósito eterno de Deus, já foi revelado. Aí você conhece toda a Bíblia, mistérios todos, e não só a Bíblia. Conheça todas as ciências todas, sabe? Toda a ciência, sabe tudo, matemática, química, física, tudo. Tudo que você perguntar é um Google puro. A pessoa fala tudo de cabeça. É um hiper, super dotado, sabe tudo. Se não tiver amor, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, para falar, e a fé? Tem fé. Tem uma fé ao ponto de transportar montes. Irmão, sinceramente, você já viu alguém com essa fé que transporta um monte? Fala assim, monte, daqui pula para lá, e o monte pula? Você já viu alguém assim? Você já leu na história da igreja alguém que tenha tamanha fé? Fora o Senhor, é claro. Você já viu alguém? Você já viu Paulo transportando um monte pela fé? Você já viu Pedro transportando um monte pela fé? Você já viu João, o apóstolo João, transportando um monte pela fé? Irmão, ainda que houvesse alguém assim, que tenha esse tamanho de fé, se não tiver amor, a pessoa não é nada. E a igreja em Éfeso abandonou o melhor amor. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, irmão, irmã, imagina você pegando tudo que você tem, todos os seus bens, e dando tudo para os pobres, ficando com nada. Certamente os homens iam bater palma para você. Certamente todo mundo ia falar que você realmente é alguém que ama muito o Senhor. Tudo isso nós podemos ter, Paulo está falando, nós podemos ter todas essas coisas sem ter amor. Tudo isso que ele está falando aqui em cima, você pode falar em língua, falar a língua dos homens, mas você pode fazer isso sem ter amor. Pode ter dor profetizar, conhecer os mistérios, ciência, ter fé imensa, sem amor.
pode distribuir tudo que você tem. Que obra maravilhosa seria de caridade essa? Você pegar todos os seus bens, tudo, você ficar com nada. Aquele jovem rico lá, né, que o Senhor falou para ele, assim, ó, vende tudo que tem e me segue. Imagina, o jovem rico dá tudo que tem para os pobres e segue o Senhor. Se não tiver amor, ainda que eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, puxa, eu vou queimar o meu corpo por amor ao Senhor. Dizendo que é por amor ao Senhor. Como vários servos de Deus foram queimados vivos. Mas se não forem queimados, se realmente forem queimados vivos, mas não foi por amor, Paulo fala, nada disso me aproveitará. Irmão, como é sério abandonar o primeiro amor? Eu espero, irmão, que com essa mensagem o Espírito Santo venha como um vendaval, uma tempestade, varrer o nosso coração, cada um de nós, e retirar do nosso coração toda a amonidão que possa existir e que nos impede de amar o Senhor de todo o nosso coração. Possa varrer do meio do seu. Que a luz do Senhor possa brilhar como o sol, ao sol ao meio-dia. E o Senhor possa vir por tudo que está no nosso coração. Para que não fique nada que impeça de nós arrependermos e voltarmos da parte das primeiras obras. Pelo menos isso que eu espero para mim. Que o Senhor faça isso com você. Não é uma questão de acusação. Né? Nós não queremos... O Senhor não nos acusa. E também, nós não estamos acusando nosso próprio coração. Mas é uma questão do Senhor retirar do nosso coração a falsa ideia. Essa sim é maligna, perniciosa. A falsa ideia que nosso coração está amando o Senhor porque fazemos tantas obras boas, temos perseverança, discernimento e temos labor. Isso é pernicioso, irmãos. Isso quer dizer que houve queda. Isso tira o nosso testemunho. Isso tira nosso poder de falar do Senhor para as pessoas. Isso tira o brilho da igreja. Isso faz o Senhor remover o nosso candelabro. Você ainda acha que isso é algo pequeno? Você ainda acha que é algo pequeno perder o testemunho, a luz da igreja como luz? Essa é a nossa função. Só falou assim, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal dessa terra. Se perder o gosto, não serve para nada, você ser pisado pelos homens. Você quer que a igreja perca a qualidade da sal, tempero na vida das pessoas desse mundo? Você quer que a igreja que foi chamada para fora das trevas, que brilha com uma luz intensa, perca a capacidade de brilhar nessa escuridão, nessas trevas? A falta de amor pode fazer isso, irmãos. Por isso, o Espírito tem que retirar do nosso coração toda falsa segurança, falsa ideia, falsa paz, que está tudo bem comigo e com você. E nos dar a verdadeira convicção que nós amamos o Senhor, não com o nosso amor. E que nós queremos te amar, Senhor, até o último segundo da nossa vida. E tudo que fazemos porque nós te amamos. Irmãos, antes de eu continuar, eu quero dizer para vocês sabem que na Bíblia houve duas cartas para a igreja em Éfeso. Existe Efésios 1 e Efésios 2. Você pode falar assim, olha, peraí, irmão, você está falando heresia. Não, então, estou falando também de todo, não, irmão. Estou falando de brincadeira, mas é sério. Por quê? A primeira carta aos Efésios, quem escreveu foi Paulo. Que a gente pode chamar de Efésios, primeira de Efésios, né? A segunda carta aos Efésios foi o próprio Senhor que escreveu em Apocalipse capítulo 2. A igreja em Éfeso recebeu duas cartas, duas epístolas. Recebeu uma de Paulo e recebeu uma do próprio Senhor em Apocalipse. Que ele poderia assim, de forma brincadeira, chamar de segunda de Efésios, né? E se você olhar, na primeira carta aos Efésios, quando Paulo foi lá e pregou, quem gerou a igreja em Éfeso foi Paulo, o Senhor através de Paulo. Paulo foi lá, que era uma importante cidade da Ásia Menor, já falamos sobre isso na primeira mensagem, e pregou o evangelho ali, e ali surgiu a igreja em Éfeso. E que por muito tempo a igreja em Éfeso foi uma igreja muito central na região toda ali, perto do evangelho. Paulo usa a igreja em Éfeso, assim nós acreditamos, por Atos, né? Como centro onde ele saía para várias cidades ao redor, para várias regiões a pregar. Era mais fácil de Éfeso ele sair para a região da Grécia, para a região de Corinto, para a região ali de Atenas, para a região ali de Jerusalém. Então ali era o ponto estratégico de Paulo. Ele era uma igreja muito prevalecente.
e permaneceu prevalecente durante muito tempo. Você sabe que na história da igreja, a igreja em Éfeso foi até o ano 400 e pouco. Só no ano mais para frente, eu não sei muito bem exatamente como, né? Mas ele teve o concílio de Nicéia. Teve tantas coisas muito importantes na igreja em Éfeso, não é? Então, a igreja em Éfeso, ela só desapareceu quando os turcos, né, do Império Turco, removeu todo o resto das pessoas que tinham ali para outros lugares. E hoje, hoje em Éfeso só existe ruínas, inclusive ruínas muito bem preservadas, mas só existe ruínas hoje. Mas durante muito tempo a igreja em Éfeso foi prevalecente em si. Agora, quando, quando a igreja em Éfeso recebeu sua segunda epístola, que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo que nós estamos lendo aqui, é o tema da mensagem de hoje, foi mais ou menos 30 e poucos anos depois que Paulo havia escrito a primeira epístola para eles, que o Senhor havia escrito a primeira epístola para eles. 30 e poucos anos depois, a segunda geração de crentes, irmãos, presta bem atenção, a segunda. A primeira geração foi o que Paulo pregou lá na igreja em Éfeso. 30 e poucos anos depois, já era a segunda geração de crentes, os filhos ali, ou os que vieram depois daqueles primeiros. 30 e poucos anos depois, a igreja perdeu o seu amor, abandonou o seu amor. 30 e poucos anos depois, irmãos. Quem disse isso? O Senhor. Os homens não conseguiram perceber isso, irmãos, entende? Se você tivesse ali naquela época, se você olhar para a igreja em época, você ia falar que eles amam demais o Senhor. Porque os homens só vê as coisas exteriores, não vê a condição interior. Os homens vê o que você faz exteriormente, que são as obras, o labor, a perseverança, o discernimento, o falar elevado, etc. Os homens veem essas coisas. O Senhor vê essas coisas também. Mas o Senhor vê algo, vai muito mais profundo. O Senhor vê a condição interior. A condição interior é do coração. E lá no coração, quem vê? Quem é o único que pode discernir os corações, não ser o Senhor, o Espírito? Ele é só ele que pode. Os homens elogiariam, batiam palma para a igreja de Éfeso. Mas o Senhor via lá no coração que tinham caído, já haviam caído. Lembra-te de onde caíste, já havia tido queda interior. A condição interior é a condição de mornidão, irmão. A queda começa no coração. As obras exteriores continuam a todo vapor, mas o coração já foi embora há muito tempo. 30 e poucos anos depois, o coração estava frio e morno pelo Senhor. É uma questão de condição interior. Vamos ver como é que é a primeira epístola de Efésios? Acompanhe comigo. Olha como era a igreja em Éfeso no início. Por isso eu falo assim, lembra-te de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras. Espera aí, irmão Gustavo. Você está falando que a gente não pode fazer obra. Eu não falei isso, não. Eu falei que devemos fazer obras pelo Senhor, sim. Mas obras têm que vir do amor e não ao contrário. Primeiro ama, depois serve, e não serve, depois ama. O Senhor não procura uma empregada doméstica, o Senhor procura uma noiva. O Senhor não quer alguém que ele contrata e paga, ele é alguém que o serve por amor. Eu não casei com a minha esposa porque eu queria um empregado que ia lavar, passar, cozinhar. Eu casei com a minha esposa porque eu amava, porque ela me amava. Se esse cara comprar, bastava eu pagar um funcionário para fazer isso na minha casa. Irmãos, é por amor. O Senhor não está procurando homens que o servem. Está procurando homens e mulheres que o amam de todo o coração. Porque amam, praticam as primeiras obras. Vamos ver como é que a igreja em Éfeso, 30 e poucos anos antes da primeira epístola, vamos ver? Acompanhe comigo, vai ser rápido. Já que tem que lembrar e voltar à parte das primeiras obras, vamos ver como é que eram as primeiras obras. Vamos ver como é que a igreja em Éfeso era no início. E de onde ela se afastou. De onde ela se afastou. Vamos ver então. Nós estamos vendo hoje em dia, irmãos, que a igreja está se afastando e muito do amor pelo Senhor. Ele está caindo no ativismo de muitas obras e acha que por isso está amando o Senhor. Irmãos, nós precisamos voltar à prática das primeiras obras, a verdadeira e genuína vida da igreja. Vamos lá, é rápido, vamos comigo. O livro de Efésios tem 6 capítulos. Cada capítulo fala de amor. É uma epístola de amor. A carta aos Efésios fala da igreja. Sabe que a ênfase no livro de Efésios é a igreja. É o mistério de Cristo que é a igreja, tá? E no que diz respeito à igreja, tudo é uma questão de amor. Todos os capítulos é amor. Quer ver? Vamos ler lá? Vamos ver? Olha só. Capítulo 1.
Você não vai achar um capítulo que não fala de amor, tá? Olha nos... quer ver? Só que eu vou com calma, porque eu não anotei os versículos, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui o versículo 2. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 2. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do universo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor. E em amor. E em amor nos predestinou para ele. Irmãos, tudo começa com o amor do Senhor na eternidade passada, quando ele nos predestinou. A predestinação é uma questão de amor. O Senhor nos amou muito quando ele nos predestinou. Irmãos, antes de haver o universo, o Senhor escolheu cada um de nós porque ele nos amou. E agora a igreja, qual ele predestinou em amor, abandona o amor por ele. Diga-me se não é uma tragédia isso. Em amor, nos predestinou, tá? Aí, se você pular, tá? Vou fazer pulos grandes, né? Vai para o versículo 15. Paulo fala assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós nos Efésios, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. A igreja de Éfeso, ela dava um testemunho que o Paulo podia até ouvir. Onde Paulo estava, ainda que não estivesse em Éfeso, estava em outra cidade, estava lá em Jerusalém, estava em outro lugar. Ele chegava até os ouvidos de Paulo, que eles eram irmãos que tinham fé, e eles eram irmãos que tinham amor para com todos os santos. Paulo fala: não cesse da graça por vós, versículo 16, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha como eles amavam, como eles eram cheios de amor. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, né? Fala assim, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor. Irmão, é um amor indescritível que Paulo só pode escrever grande. Grande, o que é grande, Paulo? Grande é 1 metro, 2, 5, 10, 30, 100 metros, 1 quilômetro de altura. O que é grande, Paulo? Não dá para explicar. Paulo não tem. Grande é uma coisa muito inespecífica. Mas como é que você fala do amor? Não tem como. É tão grande esse amor. Paulo falou assim: por causa do grande amor com que nos amou. Ele nos amou. Viu? Capítulo 2, de novo, ressaltando o amor do Senhor por nós. Ele nos amou. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Irmãos, é uma questão de amor. E uma vez que ele nos amou, aí versículo 10, ele preparou para nós obras para que nós andássemos, né? Versículo 10 fala assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque amamos ele, e porque ele nos amou, e por causa do amor, Deus preparou obras para nós andássemos. Essas são as primeiras obras. Obras de amor, tá? Vamos pular para o capítulo... Tudo fala de amor, tá, irmão? Porque eu tenho que ser rápido. Capítulo 3. Minha ênfase aqui é mostrar para vocês como cada capítulo da Epístola de Efésios, a primeira de Efésios, é uma questão de amor. Eles eram cheios de amor. Capítulo 3 fala assim, ó. Olha o que Paulo fala no capítulo 3. Quer ver? Olha, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, no coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Cristo vai habitar no nosso coração se nós estivermos arraigados como raízes e alicerçados com fundamentos. Raiz é uma questão de vida. Alicerce é uma questão de obra, de edificação. Só um prédio que tem alicerce. Então a Bíblia está mostrando que se nós queremos crescer no Senhor, nós precisamos ter vida e edificação e amor. Amamos o Senhor por estar arraizados nele, buscando o Senhor como nossa vida, como raiz que buscam a vida, e alicerçados, estamos edificando uma obra para o Senhor em amor. Então, raiz é vida, alicerce é amor. A Bíblia sempre nos fala que a sequência que Deus espera de nós é vida e edificação, e não ao contrário, edificação e vida. Não é fazer obra para depois amar, ganhar vida, é ter vida para depois edificar. E isso tudo tem que ser em amor, tá? E assim habite Cristo no vosso coração, habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e cessados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento,
para que seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Nós seremos somente seremos plenos de Deus se nós conhecermos o amor de Cristo, que excede todo entendimento, quanto Ele nos amou. É uma questão de amor. Capítulo 4. Vamos para o capítulo 4, tá? Olha só. Versículo 16. Paulo está falando do corpo de Cristo. Fala assim, ó. De quem, ó, versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor. Irmão, uma coisa mais importante de seguir a verdade da palavra de Deus é amor. Conhecemos muita palavra de Deus, queremos conhecer. Temos que conhecer a palavra de Deus profundamente? Sim, temos. Nunca aceite alguém falar que um servo de Deus não deve conhecer o Senhor profundamente. Isso é mentira. Isso não é verdade. Nenhum servo de Deus pode conhecer, amar o Senhor se não conhecê-lo com todo o seu coração. Irmão, todo servo de Deus deveria conhecer seu Senhor profundamente, em cada detalhe, a Bíblia de capa a capa, versículo por versículo, deveria conhecer profundamente, mas em amor. Nunca deixando o coração esfriar, em amor. Isso que Paulo fala, seguindo a verdade é a palavra de Deus. Você não consegue seguir algo que você não conhece. Você precisa conhecer toda a verdade para segui-la, mas tem que ser nunca esquecendo de amar, porque se não amar, vira a situação da igreja em Éfeso, lá em Apocalipse, vira só obras e conhecimento, tá? Cresçamos em tudo aquele que é a cabeça de Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado para ser de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Tá? Vamos para o capítulo 5, versículo 1. Só um pouquinho, irmãos. Voltando. Capítulo 5, versículo 1 fala assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Irmãos, nós precisamos andar em amor como filhos amados, tá? Capítulo 5, andar em amor. Depois Paulo fala, no versículo 30 e 22, fala de amar o marido amar a mulher amar o marido. Mas ele não está falando de amor entre marido e mulher, está falando, na verdade, o amor entre Cristo e a igreja. Entre Cristo e a igreja. Que o marido, que é Cristo, como Cristo amou a igreja, assim os maridos devem amar a sua mulher. E assim como a mulher precisa obedecer, como a igreja obedece a Cristo, a esposa precisa obedecer ao seu marido. Mas a questão é amor. Tudo é uma questão de amor, tá? Capítulo 6. Paulo fala no capítulo 6, né? Eu vou pular o capítulo 6, tem muita coisa de amor aqui, mas vou pular lá para o finalzinho do capítulo 6. Paulo fala assim, ó, só para os irmãos entenderem, né? Quer ver? No último versículo, nos últimos dois versículos, Paulo fala assim: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amor com fé e não fé com amor. Amor com fé. Porque você pode ter fé e não ter amor. Lembre-se, Paulo falou em 1 Coríntios 13, pode ter a fé para mudar a montanha e não ter amor. Mas Paulo fala amor com fé. Pega o amor e mistura a fé. Versículo 24. A graça esteja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que ele termina a carta. Com amor sincero. Quem tem amor sincero pelo Senhor, irmão, a graça vai ser com ele abundantemente. Nunca vai faltar graça. Vocês percebem que a primeira epístola para a igreja, estou falando primeira epístola, vocês entenderam, né? A primeira epístola que a igreja em Éfeso recebeu era uma questão totalmente de amor. E aí, 30 e poucos anos depois, recebe uma segunda epístola da parte do Senhor, agora falando que a igreja havia abandonado o seu amor. Depois de 30 e poucos anos, a igreja abandona o amor pelo Senhor. Agora a igreja caiu em obras, em atitudes e não mais ama o seu Senhor. Irmãos, isso é tão sério, irmãos. É tão sério. Vamos ver por que uma tragédia tão grande. Sabe por que uma tragédia tão grande, irmãos? Abandonar o primeiro amor? Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 9. Paulo fala assim:
Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, não é em mente humana. Aqui não fala penetrou na mente humana, aqui fala penetrou no coração humano, órgão do amor. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Dá para ouvir? Tem que abrir a câmera aqui, porque a voz de falou que está ouvindo mal. Alguém está me ouvindo, irmãos? Dá para ouvir, irmãos? Sim? Então, eu vou tentar falar um pouco mais alto aqui, dar os meus gritos aqui, viu? Então, vamos lá. Então, aqui fala, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É uma questão de coração. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A condição para alguém participar, desfrutar, receber, fazer parte do que o Senhor tem preparado é amá-lo. É amá-lo. Irmãos, pensem, o Senhor tem preparado coisas que nossos olhos nunca viram. O Senhor tem preparado coisas que nossos ouvidos nunca ouviram. Irmãos, talvez não, com certeza tem coisas preparadas para nós que nem na Bíblia está. Nós não sabemos, são mistérios ainda. Nunca, jamais penetrou no coração humano, no nosso coração nem no seu. Mas ele tem preparado. E aí, de repente, nós perdemos tudo isso porque não amamos ele mais. Nós perdemos tudo isso porque nós deixamos de amá-lo. A condição tem preparado para aqueles que o amam. A condição é amá-lo e não servi-lo. Aqui não fala assim, Deus tem preparado para aqueles que o servem. Não, aqui fala, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu me lembro quando eu era solteiro, eu tinha meus 20 e poucos anos de idade, um jovenzinho, recém vindo para a vida da igreja. E eu estava morando nos Estados Unidos pela segunda vez. E eu fiquei na casa, hospedado na casa de um casal de velhinhos, de irmãos da igreja. Ele era o presbítero da igreja em Fort Worth, Texas. E ela era a esposa do presbítero. E eles eram um casal, o Milas é o nome dele, o nome dela Mary. Ambos já estão na glória, né? Já foram recolhidos pelo Senhor. Estão dormindo no Senhor. Mas eu me lembro quanto aquele casal de irmãos amavam o Senhor, quanto eu aprendi do amor que eles tinham pelo Senhor. E eles me receberam, um jovenzinho, que não tinha para onde ir. Eles me receberam porque eu fui jogado, até então, antes de me receberem, de um lado para o outro, na casa dos irmãos, ninguém queria me receber. Chegou o ponto que o irmão, que eu estava hospedado antes de ir para casa desses velhinhos, falou para mim, Gustavo, amanhã você tem que vazar da minha casa. Eu falei, irmão, eu fiz alguma coisa contra você? Ele falou assim, não é por brincar de mim, não, é porque meu irmão que mora comigo não é crente, ele não entende eu botar pessoa estranha aqui na minha casa. Eu falei, ô irmão, tudo bem, eu entendo, eu aceito, irmão, compreendo. Mas para onde que eu vou? Ele falou assim, não sei, só sei que amanhã você tem que vazar daqui. Eu era esse jovem, jogado de um lado para o outro. E no dia seguinte, quando ele me deu um ultimato, eu tinha que vazar da casa dele, quem me hospedou com todo amor, esse casal de velhinhos. E falou para mim, fique na minha casa, fique na nossa casa o tempo que você quiser. E cuidaram de mim como filho. Como filho, eles me serviram. Como filho, eles me repreenderam também. Como um pai que cuida de um filho, mas também repreende um filho, assim eles fizeram comigo. Quando eu errava, eles me repreendiam. Quando eu não estava errando, eles me agradavam. Mas por que eu estou contando essa história desse casal? Porque eles me colocaram no quarto só para mim. Eles moravam sozinhos. Todos os seus filhos já eram casados, tinham netos e tudo. E aí, naquele quarto, eu nunca me esqueci. Eu deitava na cama naquele quarto. Eu olhava para a parede, assim, na minha frente. Tinha um quadrinho. E nesse quadrinho estava esse versículo, 1 Coríntios 2:9. E estava escrito assim, mas como está escrito, irmãos, está escrito para nunca mais ser apagado. Está escrito isso. Quando Deus escreve algo, é um testemunho eterno que ele fez. Ele escreveu. Quem vai apagar? Mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu olhava para aquele versículo, aí embaixo do versículo tinha uma explicação do irmão Lee. O irmão Lee falando, né? Que Deus preparou as coisas maravilhosas e profundas que os homens nunca ouviram falar e nunca viram, não para aqueles que o servem. A qualificação não é servir, mas amar. E aquilo, irmãos, ficou no meu coração, foi escrito no meu coração. Daquele quadro, Deus tirou, naqueles atos instantes, com o seu Espírito, escreveu no meu coração até hoje, 20, quase 30 anos depois, eu nunca me esqueci. Imagina a tragédia que é para a igreja, para cada um de nós perder isso que Deus preparou, porque nós deixamos de amá-lo. Porque abandonamos o amor. Continuamos servindo, mas abandonamos o amor. Se coloca no lugar de Deus, meu irmão. Nós não conseguimos, mas se coloca. Imagina você preparar coisas maravilhosas, incríveis. Coisas assim que ninguém nunca viu falar, coisas grandiosas demais. E aí, você quer entregar tudo de graça, pela graça. Porque não é questão de esforço, aqui não fala servir, não é questão de obras. Não é de esforço, não é quando você se esforçou, quando você trabalhou, não. É de graça. A condição única que você faz é que a minha noiva me ame. E tudo é dela. E a noiva olha para ele e fala assim: eu te abandono, eu abandono o amor por ti. Imagina como fica o coração do Senhor. Fala assim: puxa, preparei tudo para você em amor, você agora me abandona. Entende porque é uma tragédia tão grande, irmãos? Vamos compreender a tragédia que isso é. Vamos para Jeremias. Jeremias, capítulo 2. Jeremias 2. Fala assim, versículo 1. Esse capítulo fala sobre o amor de Deus e a rebeldia do povo. Fala assim: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Por que seguir no deserto? Quem gosta de seguir alguém no deserto? Se você e eu ficar um dia no deserto, você não quer voltar nunca mais para aquele lugar. Mas por que o povo seguiu o Senhor no deserto? Por amor. Porque era uma noiva que amava o seu noivo, disposta a pisar onde o noivo pisa, amar o que o noivo ama e odiar o que ele odeia. Ir aonde ele for, por amor. Pagar o preço que for, por amor ao noivo, porque o noivo pagou o preço que for pela noiva, um preço de sangue. Irmãos, eu quero tocar num ponto aqui, no início do versículo. Assim diz o Senhor: lembra-me de ti. Irmãos, sabe o que você está falando que ele lembra de nós? Sabe o que isso quer dizer? Eu quero que vocês entendam o amor tão grande do Senhor. Ele lembra de nós. Isso quer dizer, quando você lembra de algo, é que algo está constantemente na sua memória. Você não consegue esquecer. A igreja, cada um de nós, é algo que o Senhor a todo tempo pensa. A mente dele vai e volta novamente em nós. Por mais que o Senhor rode essa terra inteira nos seus pensamentos, ainda são 24 horas por nós. Ele lembra de nós. Nada pode esquecer, apagar da memória do Senhor a sua igreja que o ama como a noiva. Assim como um passarinho que voa pelo mundo inteiro e ele volta sempre para o ninho, assim como um viajante que viaja o mundo inteiro e sempre volta para sua casa, pelo louco voltar para sua casa, assim é a mente de alguém que pensa em algo que ele ama. Ele vai no mundo inteiro viaja, mas ele sempre volta. Lembro-me de ti. Eu nunca esqueci de ti, eu te amo. Irmãos, a igreja é algo que o Senhor não consegue parar de pensar. A igreja é algo que o Senhor ama de toda a eternidade. 24 horas do dia o Senhor pensa na sua igreja. Eu posso dizer para vocês que quase 24 horas por dia eu penso no meu filho. Enquanto eu estou trabalhando, atendendo pacientes, muitas vezes meu pensamento está lá no meu filho, lembrando dele. Quando eu levanto pensando nele. Quando ele vai dormir, a minha esposa,
Ele está na cama deitado lá, a gente pega, senta, eu e ela na cama, 1 da manhã, começa a ver fotos dele. E começa a dizer como ele é lindo, maravilhoso, como ele é perfeito, olha a boquinha dele, etc. Mas nós somos só homens carnais, eu e a minha esposa, cheios de pecado. Imagina o Senhor quando ele lembra de nós, irmãos. Ele pensa em nós 24 horas por dia. Ele nunca consegue esquecer de nós. Eu me lembro quando eu viajei sem a minha esposa para a Turquia, para a Grécia, e fiquei 2 semanas longe dela. Eu não conseguia parar de contar os minutos para voltar para estar com ela novamente. Me lembro que a volta, tudo que eu ia naquela viagem, tudo que eu via, eu pensava nela. Puxa, ela devia estar aqui. Puxa, isso aqui ela vai gostar. Isso aqui é um presente para ela. E quando eu voltei, eu desci em São Paulo, peguei o avião para Palma, tive que dormir para Palma, pegar o carro no outro dia. Eu queria andar a 200 km por hora para poder ver minha esposa. Porque eu a amava, porque eu a amo. Agora imagina o Senhor, quanto Ele lembra de nós, quando era jovem, e do teu amor quando noiva. Lembro-me de ti. Na eternidade passada, Provérbios 8, vamos ver lá, Provérbios 8, 32, 8, 31. Provérbios 8, 31. Estou tentando terminar, tá, irmãos? Me aguenta um pouquinho. 8, 31 fala assim, isso aqui é o Senhor falando, na eternidade passada, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Na eternidade passada, o Senhor já pensava em cada um de nós. E o Senhor já tinha delícias, já se regozijava, já estava achando aí nas delícias, né? Achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Ele pensava nos nós, filhos dos homens. Antes que a qualquer universo, na eternidade passada, como o Senhor não está preso no tempo e no espaço, não existe tempo para o Senhor. Na eternidade passada, ele já vê cada um de nós. E ele tinha todo o seu prazer e achava suas delícias entre nós, os filhos dos homens. Ele estava lembrando de cada um de nós. No Salmo 79, 16, vamos ler rapidinho lá. Salmo 79, 16. Fala assim: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, olha que fala o versículo 17: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é a grande a soma deles. O salmista falando assim: Senhor, antes de eu existir, quando eu ainda era uma substância ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, quando nenhum deles existia ainda, o Senhor lembrava-me de mim. O Senhor pensava em mim. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Você consegue somar todos os pensamentos que Deus tem para cada um de nós, de forma que Ele lembra de nós? Não consegue, irmãos, porque são infinitos. Essa soma é grande demais para o homem fazer esse cálculo. E o Senhor sempre pensava em mim. Eu me lembro que a primeira vez que nós fomos fazer o ultrassom do João Felipe na barriga da Renata, nas primeiras semanas, quando ele ainda era uma substância sem forma, quando apareceu pela primeira vez, quando nós chegamos lá naquele médico e sentamos na sala de ultrassom dele, quando o médico chegou a fazer o ultrassom, ele é cristão, esse médico, então, bem na frente, assim, da parede, em cima do ultrassom, estava esse versículo que ele colocou. E aí, quando eu vi, nós ouvindo o coração de João Felipe batendo pela primeira vez, e eu vi esse versículo, eu pensei, Senhor, tu viste meu coração bater pela primeira vez quando eu nem existia ainda. Senhor, tu pensaste em mim por toda a eternidade. Senhor, o Senhor se lembra de mim 24 horas por dia. Senhor, quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. E eu vi o amor do Senhor. Irmãos, o Senhor sempre amou tanto o homem que o Senhor não suportava. Mesmo antes do Senhor vir nessa terra como homem, ter se encarnado, lá em João capítulo 1, fala que o verbo tornou-se carne. Antes, no Velho Testamento, Deus apareceu entre os homens várias vezes, em manifestações, como anjos, muitas vezes. Porque ele não suportava ficar longe da noiva que ele ama. Ele não aguentava chegar o tempo certo, o tempo de Deus, que tornaria-se um homem para estar conosco. Ele teve que vir antes, muitas vezes, em aparições ainda, que a teologia chama-se, dá um verbo, chama teofania.
Não me interessa isso aí. É só para dizer para vocês como o Senhor apareceu entre os homens várias vezes, porque ele amava os homens. Ele não suportava aguentar chegar até o tempo certo. Assim ele apareceu em Gênesis 18:1. Vamos ler lá. Gênesis 18:1. Ele visitou o seu povo muito antes de tornar-se um homem, porque ele amava cada um de nós. Gênesis 18:1 fala: apareceu o Senhor Abraão nos cavalos de Manre. Apareceu o Senhor. Como é que o Senhor aparece para um homem? Quem visse um homem fisicamente no Velho Testamento morria na hora. Só apareceu como um anjo ali, ó. Quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia, levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé. Apareceu como um homem. Era um anjo, mas um anjo em forma de um homem. Não dá para explicar. É a manifestação do Senhor como um homem. Apareceu. É o filho do homem visitando. Anjo é modo de falar, tá, irmão? Não é que é anjo mesmo. Era o Senhor aparecendo como homem, mas ali não era fisicamente ainda. Era o Senhor. Eu não consigo explicar. Era o Senhor aparecendo mesmo antes de ter um homem nessa terra. Por quê? Porque ele não suportava ficar longe da sua noiva. Gênesis 18:1. Gênesis 32. 32. Versículo 24. Quando o Senhor apareceu como homem, lutou com Jacó a noite inteira. Apareceu ali. 24 fala assim: ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia, era o Senhor aparecendo pelo seu povo. Era o filho do homem aparecendo para lutar com Jacó, por amor a ele. Irmãos, e assim vai, irmãos. Daniel, Josué. Vamos, Josué, Josué, Josué. Vamos rápido aqui, né? Josué, capítulo 3. Acho que se eu não notei errado, né? Josué, na verdade, capítulo 9. Perdão, irmãos. Acho que é 9. Às vezes nem eu entendo minha letra. 9:13. Bom, acho que eu notei errado minha letra aqui. Esqueça, então, que eu não consigo nem entender minha letra aqui. Mas o que quer dizer, vocês se recordam, né? Ah, não, achei. Josué capítulo 5, perdão. 13, achei. Entendi minha letra. Fala assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Quem era esse homem? Era o Senhor, o Filho do homem que apareceu quando o povo estava para invadir Jericó. Para dizer: eu estou com vocês. Nunca se esqueçam disso. Eu amo vocês. O Senhor não aparece, não consegui resistir. Daniel capítulo 3. Vamos lá, Daniel capítulo 3. Daniel 3. Versículo 23. Fala assim: quando jogou a fornalha, né? Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremodo acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderá o rei: é verdade, o rei. E tornou ele e disse: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quem era o quarto? Era o Senhor que veio como um homem para estar com o seu povo quando mais precisa dele. Lembro-me de ti. Foi o que o Senhor disse em Jeremias 2. Ele nunca esquece o seu povo, ele não suporta, ele tem que vir antes para estar com o seu povo. O Senhor manifestou com o seu povo muito antes de ele tornar-se um homem, porque ele amava o seu povo. Irmãos, tudo isso, irmão, eu estou dizendo para os irmãos por quê, irmãos? Para dizer o seguinte: nós vamos perder tudo isso por deixarmos de amar o Senhor. E Daniel 12? Por isso eu falei em Daniel 12 para Daniel. Vamos ler Daniel 12? Perdão. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel 10, versículo 12. O anjo falou assim para Daniel: então me disse: não temas, Daniel, não temas, não temas,
Porque desde o primeiro dia, não precisou ser o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Irmãos, quando nós aplicamos o coração, pega o coração e tudo que nós fazemos e joga o coração, quando Daniel começou a orar, o Senhor não olhou, não foi a oração de Daniel, não. Foi o coração. Aplicar o coração a compreender. Primeiro, aplicar o coração. Eu quero compreender porque eu te amo, Senhor. Eu quero entender o que está acontecendo porque eu te amo. Eu te amo, por isso eu quero compreender. E a humilhar perante teu Deus, por ouvir as tuas palavras. Não é as orações que trouxeram o anjo, não. Foi o coração ser aplicado. O Senhor não resiste quando o seu povo ama. Lá em João, capítulo 1, vou ler João capítulo 1 rapidinho para os irmãos. Estou terminando, tá, irmão? João capítulo 1. Fala assim, né? Eu acho que vocês conhecem muito esse versículo, né? Quando João virou e falou assim, deixa eu achar, irmãos. Aliás, João capítulo, perdão, 1 não, capítulo 3, versículo 29. Fala, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. O que tem a noiva é o noivo. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Vou simplificar. Quem tem a noiva é o noivo. O noivo tem a noiva. Não é a noiva que tem o noivo, é o noivo que tem a noiva. O que tem a noiva é o noivo. Vamos mudar a frase, entender? O noivo é o que tem a noiva, e não vice-versa. Em outras palavras, o noivo é que ama a noiva. Ele é que tem a noiva. Muitas vezes a noiva não dá atenção para o noivo, mas o noivo sempre a tem. Irmãos, 24 horas por dia o noivo tem a noiva no seu coração. 24 horas por dia, o noivo pensa na noiva. O noivo respira a noiva. O noivo veio como homem antes de ser um homem realmente, no Velho Testamento por causa da noiva. E no tempo ele tornou-se um homem de verdade, mas ele já era assim, tornou-se homem mesmo, né? Encarnou-se por causa da noiva. E ele morreu por causa da noiva. E ele ressuscitou pensando na noiva. E ele ascendeu aos céus pensando na noiva. E Hebreus fala que esse noivo vive 24 horas por interceder pela noiva. E ele vai voltar pela noiva. E ele vai amar essa noiva por toda a eternidade. E por fim, ele e a noiva tornarão-se um só para sempre, a Nova Jerusalém. O noivo tem a noiva. Ele pensa na noiva o tempo todo. Ele tem a noiva. Uma coisa que ele tem é a noiva. O que você acha que um noivo pensa no casamento? Na noiva. A minha esposa, quando eu casei, pensou no casamento, pensava em fazer a festa e tal, preocupada, tá preocupada com a festa, preocupada com a recepção, com os presentes, com a música, preocupada com tantas coisas, o que ia servir, mas eu, que era o noivo, só pensava nela. Um que me interessava é acabar logo esse casamento para eu estar com a minha noiva. O noivo tem a noiva. Entende, irmãos? O que eu quero dizer é o seguinte: imagina a tragédia. Depois que o Senhor nos ama tanto, a igreja o abandona. Abandona o amor. Tenho contra ti que abandonaste o teu melhor amor. E sabe uma das causas de abandonar o amor? Uma das causas é 2 Timóteo capítulo 4. Vamos ler lá. É quando outros amores entram no nosso coração. Eu não vou falar tudo isso não, irmão, porque não dá tempo. Mas vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4. Só mais esse versículo. Fala assim. Versículo 4. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Paulo fala assim, porque Demos,
tendo amado o presente século, me abandonou. E se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Irmãos, Paulo fala que Demas abandonou Paulo. No caso ali era abandonar o Senhor. Por quê? Por quê? Porque ele amou o presente século, o mundo. Quando nós deixamos o amor do mundo, ou as coisas desse mundo, por melhores que sejam, entrar no nosso coração, nós abandonamos o Senhor. Abandonamos os irmãos e abandonamos o Senhor. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. João, 1 João, João fala que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós passamos a amar o mundo, nós deixamos de amar o Senhor. Irmãos, outra causa de nós amar, perdendo o amor do Senhor, é quando deixamos de obedecer a sua palavra. João capítulo 6, eu tenho que ler esse versículo, irmãos. João 6, João 10, perdão, João 10. João 10. João 10, 12, você falou assim. Aliás, deixa eu ver se é João 10, 12. Não, não. É João 15, perdão. João 15, versículo 10. Fala assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quando nós deixamos de praticar a palavra de Deus, nós deixamos de amar o Senhor e abandonamos o amor pelo Senhor. Irmão, por isso nós precisamos desesperadamente para o Senhor, eu quero te amar. Bom, eu paro por aqui. Ainda tinha muito o que falar, mas eu vou parar aqui, porque já falei demais. Mas espero que irmãos entendam quanto essa mensagem é crucial, é importante para cada um de nós, porque o amor é superior e vai permanecer para sempre. Tá bom? Jesus é o Senhor.